Olá, queridos alunos do Aprova Concursos. Bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada. Estamos aqui vendo noções de Direito Penal Militar específico para a sua prova de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais especificamente. Para aqueles que eventualmente, assim como eu, amam Minas Gerais, muito bem-vindo. Para aqueles que estão fazendo o concurso e não conhecem o nosso estado, também será muito bem recebido nesta terra aqui de Santos Dumont, Tiradentes e tantos outros. Meus caros, voltando aqui para o que interessa, estávamos na última aula conversando sobre direito penal militar, especificamente acerca do princípio da legalidade. Na sua tela, portanto, então, é importante que você estabeleça algumas questões na sua prova. Por exemplo, se te perguntarem acerca de medida provisória, como dito, você já sabe que não pode incriminar condutas, mas pode tratar de direito penal militar. O que faltou registrar é sobre a lei penal em branco. Medida provisória, lei penal em branco viola o princípio da legalidade? Para aqueles, meus caros, que eventualmente não têm informação jurídica, saibam que a lei penal em branco, ou também chamada de primariamente remetida, é aquela em que a descrição do preceito, da conduta punível do preceito primário, apresenta-se incompleta, meus caros, ou lacunosa. Então, na verdade, eu tenho aqui, fazer uma seta, como lei penal em branco, preceito primário incompleto. Tá ótimo? A conduta punível é incompleto. Significa dizer que eu preciso ir a ter um outro diploma normativo para entender do que se trata aquela conduta. Significa, em outras palavras, dizer que o próprio tipo penal não é suficiente por si só a me definir aquela conduta como criminosa. Significa também, meus caros, dizer que eu preciso, novamente, em outro diploma, ou dentro do Código Penal Militar, ou fora da legislação castrense, buscar um conceito para poder aí sim entender o que se trata daquela conduta descrita como criminosa. São as chamadas leis penais em branco. Perfeito? Não vou aqui, não é o nosso objetivo, ingressar nas diferenças da homogênea, heterogênea, heterovitelina, homovitelina, não é o caso aqui, tá bom? Mas é importante que você saiba que, de acordo com a doutrina majoritária, existe doutrina sim em contrário, mas a majoritária e a quase unanimidade nos tribunais, as leis penais em branco não violam a Constituição da República, não violam, portanto, o princípio da reserva legal ou legalidade. Tá bom? Tá ótimo? Lei penal em branco, da autoria de Binding, tá bom? Já dizia Binding lá atrás, a lei penal em branco, a norma penal em branco é um corpo errante em busca de sua alma. Eita, Binding, fantástico, Binding. Não é o momento aqui agora, voltamos então para a nossa prova, não podemos ficar aqui aprofundando sobre isso. Então, na verdade, a lei penal em branco viola a legalidade de acordo com a maioria da doutrina, não. Tá bom? Não viola a legalidade, não é, portanto, inconstitucional. Tranquilo, meus caros? Uma outra coisa aqui que você precisa saber acerca desse artigo 1º é o que está grifado na sua tela. Está aí na sua tela, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal, nem pena sem prévia cominação legal. Meus caros, que tipo de pena é essa? Que tipo de pena o Código está se referindo? A qualquer pena? A medida de segurança? As penas principais, as penas acessórias?
Porque dentro do Código Penal Militar eu tenho pena principal, pena acessória e tem as medidas de segurança. Portanto, entendam, quando o artigo 1º se refere à pena, ele está falando em toda e qualquer tipo de pena, inclusive as medidas de segurança, detentivas e não detentivas. Obviamente, isso não é objeto do seu edital, mas saiba que essa palavrinha pena está em um sentido amplíssimo, tá ótimo? Em um sentido amplo. Tranquilo isso? Maravilha? Ótimo. Penas principais, penas acessórias e as medidas de segurança. Mais uma questão interessante, a lei penal militar, ela deve ser escrita, ela deve ser estrita, e ela deve ser certa, assim como ocorre lá no direito penal comum. Avançando ainda, meus caros, saibam que o Código Penal Militar data de 1969 e ele é fruto de um decreto-lei. O Código Penal Militar é fruto de um decreto-lei, mas ele foi recepcionado pela Constituição da República com status de lei ordinária. Saibam disso. O Código Penal Militar, a despeito de ser um decreto-lei, ter sido originado por intermédio de um decreto-lei lá em 1969, em 88, em 5 de outubro de 88, com o advento do novo ordenamento jurídico, porque uma nova Constituição inaugura um novo Estado, um novo ordenamento jurídico, foi, portanto, recepcionado com status de lei ordinária. Tranquilo? Status de lei ordinária. Se vier na sua prova algo nesse sentido, saibam disso. Maravilha? Vamos avançar? Chega de princípio da legalidade, já vimos bastante coisa. E aí, para terminar, saiba você que o Código Penal Militar não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Significa dizer, meus caros, que o CPM, o Código Penal Militar, só estabelece crime. Só estabelece crime. As transgressões disciplinares cometidas pelos militares não estão previstas no CPM. Existem regulamentos próprios das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, como por exemplo a Polícia Militar, que prevêem as condutas tidas como transgressões disciplinares e merecem reprimenda sancionatória, disciplinar, não penal. Porque dentro do Código Penal Militar, repetindo, só estão presentes crimes. Tranquilo isso? Se vier na sua prova, isso, pasmem, apesar de ser muito tranquilo, isso é constantemente colocado em assertivas nas questões. Por exemplo, dizendo que o Código Penal Militar contempla crimes e transgressões disciplinares, ou ela vem assim, por exemplo, a transgressão disciplinar tal prevista no Código Penal Militar, errado, obviamente, é um diploma normativo diferente. Tá ótimo? Maravilha? Faz parte lá do direito administrativo disciplinar. Nada tem a ver aqui com o direito penal militar. Tranquilo? Levem esse artigo 19 para a prova de vocês, guardem no coração. Portanto, podemos sim avançar. Princípio da intervenção mínima, ultima ratio, o princípio da subsidiariedade. Saiba, meus caros, que o Código Penal Militar, ele sim tem um caráter subsidiário de proteção de bens jurídicos. E aqui vou investir um tempo, sobretudo para aqueles que eventualmente não são bacharéis em direito. É importante que você saiba que o Código Penal Militar, assim como o Código Penal Comum, é importante que você saiba, eles são ramos do direito entre as disciplinas jurídicas que têm uma consequência jurídica mais gravosa. Porque ele trabalha, meus caros, ao fim e ao cabo, com o direito, com a restrição à liberdade. O CPM trabalha a todo instante com a restrição da liberdade, por exemplo, combinando e aplicando penas. Portanto, é diferente, por exemplo, do tratamento do Código Civil. É diferente, por exemplo, do tratamento do Código Regulamentar, que vai tratar, por exemplo, as infrações disciplinares. Meus caros, o direito penal militar é o ramo mais gravoso das disciplinas jurídicas existentes, assim como o direito penal. E por ele ter uma consequência mais gravosa, eu tenho que interpretá-lo, sobretudo aqui em direito penal militar, meus caros, com um princípio.
o princípio da subsidiariedade do direito penal militar. Existente também lá no direito penal e aqui também no direito penal militar. Ou seja, guardem isso. Quando os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes, quando os outros ramos do direito se mostrarem ineficazes, aí sim eu vou lançar mão deste ramo gravoso, porque ele vai, obviamente, estabelecer uma aplicação de restrição de liberdade. Na prática, quero crer que você já está imaginando isso. Se eventualmente um fato cometido por um policial militar, obviamente este fato, atingir tanto o Código Penal Militar como o Código Regulamentar. E o raciocínio é tranquilo. Se o Código Regulamentar, o Código Disciplinar, tratar devidamente o caso, se a violação ao bem jurídico existente tanto no Código Penal Militar quanto no Código Disciplinar for uma violação pequena, de pequena monta, bem provavelmente o Código Regulamentar será suficiente para tratar o caso. Significa então dizer que você vai aplicar na prática o princípio da subsidiariedade do direito penal militar e, portanto, não vai aplicar o Código Penal Militar ao caso, porque basta para tratar o caso do regulamento disciplinar, por exemplo, da Polícia Militar. Entenderam a ideia? Essa sim é a ideia do princípio da subsidiariedade. O direito penal, meus caros, ele é a última razão, ele é a última ratio. Tranquilo? Maravilha? Espetacular. Próximo princípio, princípio da lesividade ou ofensividade. Princípio da lesividade ou ofensividade. Meus caros, esse princípio também é importante, sobretudo quando formos estudar lá, junto com o princípio da insignificância, as drogas, uso e consumo de substâncias entorpecentes por militares. Na minha opinião, de repente, até questão certa para sua prova. Já, no momento apropriado, abordaremos. Mas esse princípio quer crer que quando aquela conduta não viola bem jurídico de terceiro, ela, obviamente, não é uma conduta criminosa. Esse princípio, obviamente, ele tem que ser visto com algumas reservas. Mas o que eu quero, obviamente, que você grave, que você registre, e eu vou colocar na sua tela, é o seguinte. Ele trata da incidência da lei penal àquelas condutas que afetem gravemente o direito de terceiros. Então, condutas que afetem gravemente direito de terceiros. E, meus caros, e a consequência é corolário lógico desse raciocínio, que de acordo com esse princípio, proíbe-se o quê? Proíbe-se a incriminação de atitudes internas. Atitudes internas. Proíbe-se também a incriminação de condutas que não excedam o âmbito do próprio autor. 3. Mais o que? Proíbe a incriminação de simples estados existenciais. E também proíbe a incriminação de condutas desviadas ou moralmente reprováveis. Ou moralmente reprováveis que não afetem qualquer bem, jurídico
de terceiros. Tá ótimo, meus caros? Entenda isso, grava isso, porque se eventualmente ele quiser apelar na sua prova, já que você não é formado em direito, se ele quiser puxar com você e estabelecer uma questão difícil, ele vem dizer isso. Quais são as consequências da adoção do princípio da lesividade ou ofensividade? São essas 4 consequências que eu coloquei para você. Tranquilo isso? Maravilha? Próximo princípio, vamos avançar. Princípio da adequação social. Meus caros, primeira coisa que eu quero que vocês gravem acerca desse princípio é que ele visa principalmente o legislador. Ele visa principalmente o legislador, orientando-o na escolha, orientando, meus caros, na escolha de condutas a serem proibidas ou impostas. Tá ótimo, meus caros. Ele serve, na verdade, como princípio interpretativo. Aqui, curioso, talvez, de repente, pode ser que caia na sua prova, pode ser que sim, pode ser que não. Há um artigo no CPM, que é o artigo 204, que estabelece um crime que é o exercício de comércio por oficial. Proíbe, então, a um oficial, tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Militar, exercer atividade de mercancia, exercer o comércio. De acordo com parcela da doutrina que estuda o direito penal militar, esse artigo 204 não tem mais razão de ser. Não tem mais razão de ser em função da adoção do princípio da adequação social. Mas atentem, não levem essa posição para a prova, porque, meus caros, somente lei revoga crime. O costume não tem o condão de revogar crime. O costume social não faz isso, a adequação da sociedade não faz isso. Por exemplo, aqui fora, talvez para que você entenda o crime de jogo do bicho, ou melhor dizendo, a contravenção penal do jogo do bicho. É costumeiro que pessoas façam apontamentos, participem desse tipo de jogo, que é ilícito, inclusive, mas nem por isso, nem por talvez ele estar adequadamente em determinada sociedade, ele deixou de ser crime, porque ele está em plena vigência, em pleno vigor, salvo se vier uma futura lei revogando, abolindo a contravenção penal do jogo do bicho. Então significa dizer que esse princípio é um princípio perigoso, mas é importante que você tenha noção sobre ele. Está aí como um princípio interpretativo e ele vale muito, sim, para aqueles que estão legislando. Princípio, meus caros, da fragmentariedade. Princípio da fragmentariedade. Meus caros, atentem e anotem, ele é consequência da adoção dos princípios da intervenção mínima, da lesividade e da adequação social. Ele é corolário, consequência lógica da intervenção mínima, lesividade e adequação social. Na verdade, meus caros, o DPM, o Direito Penal Militar, ele se ocupa de pequenos fragmentos. Ele é um importante critério para a identificação de crimes impropriamente militares. Ele quer crer, ele é um fragmento. Quer crer que ele só vai proteger determinadas condutas, determinados bens jurídicos importantíssimos para aquela sociedade, para a sociedade militar, para a regularidade das instituições militares, do funcionamento das instituições militares. Portanto, o direito penal militar ele não protege qualquer bem jurídico, somente determinados bens jurídicos. E ele não se preocupa com todas as condutas humanas,
somente aquelas condutas que violem gravemente certos bens jurídicos. Está aí, portanto, o princípio da fragmentariedade. Chegamos então ao princípio de muita relevância para a sua prova, que é o princípio, meus caros, da insignificância. Princípio da insignificância. Aqui quero ter um pouco de cuidado, porque se você eventualmente não é bacharel em direito, obviamente eu não posso aqui lançar de plano que crime é fato típico, ilícito e culpável, que os elementos do fato típico são conduta, resultado, anexo e tipicidade, que por sua vez se divide em tipicidade formal e tipicidade conglobante, que se subdivide em antinormatividade e tipicidade material. Calma lá que tem muita teoria aqui. Então eu tenho aqui 10 minutos para terminar a aula, vou me ater sim ao princípio da insignificância para mostrar para vocês a importância de levarmos para a prova isso. Por quê? Porque isso tem a ver aqui com julgamentos acerca do uso e do porte de drogas, substância entorpecente, do crime de uso de uniformes indevidos e determinadas condutas que, de acordo com os tribunais, são ou não são insignificantes. E é isso que você, meu caro, precisará levar para a sua prova. Combinado isso? Maravilha? Permita-me aqui, eu preciso antecipar um pouco de teoria do crime. Nós veremos isso com mais calma lá quando estudarmos o próximo tópico. Mas eu preciso aqui comentar com você que quando alguém lhe perguntar, ô soldado, o que é crime? Você vai dizer, meu caro, crime, ele é fato típico, é ilícito e é culpável. Significa dizer que qualquer outra coisa no mundo que não for típico, ilícito e culpável é qualquer coisa menos crime. É qualquer coisa menos crime. Analise então, imagine uma esfera, abstraia por gentileza nesse instante, uma esfera e divida essa esfera em 3 partes. Uma parte denominada de fato típico, a outra de fato ilícito e a outra de culpável ou culpabilidade. Significa dizer que se em algum momento eu não tiver uma parte dessa esfera, eu não tenho crime. Portanto, o crime é necessariamente a junção, a união do fato que é típico, que é ilícito e que é culpável, segundo a maioria da doutrina no Brasil. Existe exceção, sim, existe um entendimento lá de São Paulo, encampado por exemplo, René Areal Dotti, Damásio, Evangelista de Jesus, que entende que crime é fato típico ilícito e culpabilidade é pressuposto de pena. Não vamos trabalhar aqui porque esse, por enquanto, não é o objetivo. Mas o que eu quero que você entenda neste momento é que para ser crime não basta, meus caros, que aquela conduta praticada se amolde adequadamente a um tipo penal. Não é suficiente a moldura legal, o que nós chamamos de tipicidade formal. É preciso que, além de realizar uma conduta idêntica à conduta prevista no tipo penal, por exemplo, matar alguém, é importante que essa conduta viole, sim, substancialmente o bem jurídico. Professor Ladeira, me dá um exemplo tranquilo, meus caros. Imagine você fazendo uma baliza com o seu veículo em determinada rua de Belo Horizonte. Quando então um transeunte desavisado não observa que você está fazendo a baliza, passa por detrás do seu carro e você esbarra o para-choque do seu carro na perna desse transeunte, provocando um corte fino, superficial, de 2 centímetros. É o exemplo, inclusive, encampado por Rogério Greco, procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas Gerais. E aí, se você analisar, jogar essa conduta lá diretamente na conduta emoldurada descrita, lesão corporal, ofender a integridade, você vai observar que sim, houve ofensa à integridade, que seja de 2 centímetros, é verdade. Mas houve ofensa de 2 centímetros. Mas isso é crime? Essa ofensa mínima ao bem jurídico, integridade física, é tida como crime? Senhores, hoje em dia, tranquilo, isso não. Porque não houve
uma violação substancial ao bem jurídico e integridade física. O direito penal militar, inclusive, não pode se preocupar em tutelar determinadas condutas, como essa, por exemplo. Portanto, é importante que haja tipicidade material, além da formal. Significa dizer que é importante que haja violação relevante ao bem jurídico protegido pela norma penal. E aí é que entra o princípio da insignificância. Porque neste exemplo que eu fomentei com vocês, é importante que você saiba que essa lesão de 2 centímetros é uma lesão insignificante, concorda comigo? Se ela é insignificante, eu posso concluir também que o fato não se reveste de tipicidade material. Se ele não se reveste de tipicidade material, significa dizer que não há tipicidade, não há fato típico. Calma, não tenha tanta preocupação. Eu não posso perder tanto tempo nesse momento falando sobre teoria do crime. Quando eu for estudar crime militar, eu vou detidamente mostrar para você. Já antecipando, se você eventualmente está ansioso, a título de relembrança, eu disse que crime é fato típico, mais um fato que é ilícito, mais um fato que é culpável. Isso aqui, meus caros, é o chamado crime. Lá na frente a gente vai ver se ele é ou não militar. Eu vou ter que aplicar lá no artigo 9º. Por enquanto, não pensem, não se preocupem com isso. E aqui, cada andar do sistema tem os seus elementos. Então, aqui no fato típico eu tenho como elemento a conduta, eu tenho um resultado jurídico, eu tenho um nexo causal e eu tenho a chamada tipicidade. São 4 elementos do fato típico. E, meus caros, a tipicidade se divide em formal e aqui o Zaffaroni chama de conglobante. Essa chamada conglobante se divide em antinormatividade e tipicidade material. Meus caros, aqui na tipicidade material reside o princípio da insignificância. Aqui reside o princípio da insignificância. No exemplo dado, se eu concordo que o fato é insignificante, significa dizer que, no exemplo dado, do risco de 2 centímetros na canela do transeunte, não há tipicidade material e, portanto, se não há tipicidade material, não há tipicidade conglobante e, portanto, se não há tipicidade conglobante, não há tipicidade. E se não há tipicidade, não há fato típico. Não havendo fato típico, não há crime. Tranquilo isso? Maravilha, meus caros. Se você ainda não viu isso, tenha tranquilidade, nós vamos rever no momento apropriado, com um pouco mais de bagagem jurídica lá em crime militar. Tá bom, meus caros? Tá ótimo? Então, este é o princípio da insignificância. Agora, é importante também na sua prova, ele pode vir como bagatela, tá bom? Olha esse artigo do Código Penal Militar para mim. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Artigo 209, ele trata da lesão corporal lá do Código Penal Militar. Agora, olha que interessante o seu parágrafo 6º, ele diz, lesão levíssima. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. O juiz pode considerar a infração como disciplinar. Meus caros, volta para mim, o artigo 209, parágrafo 6º, é o reconhecimento do legislador da existência e da aplicação do princípio da insignificância. Ele diz o seguinte, se a lesão for de pequena monta, se for insignificante, juiz pode considerar esse fato, esta conduta, não como crime, e sim como transgressão disciplinar.
Maravilha? Então, esse parágrafo 6º do artigo 209 é sim um exemplo de reconhecimento legal da existência do princípio da insignificância. Fico por aqui, meus caros. Numa próxima aula continuaremos no princípio da insignificância. Um forte abraço, fique com Deus e até uma nova oportunidade.